Oi, tá gravando. Então, boa tarde a todos mais uma vez, obrigada pela presença. A gente retoma o nosso grupo e vamos tratar hoje do capítulo 5 do livro, e que, de certo modo, retoma a discussão da compatibilidade entre eternalismo e liberdade, livre-arbítrio. É um artigo, o capítulo do Ben Page, e basicamente ele se pergunta se é possível uma liberdade libertária, no sentido libertário, no mundo eternalista. Ele aborda essa suposta incompatibilidade entre eternalismo e libertarianismo, alegando que elas são compatíveis, as duas visões, ou pelo menos não são, prima facie, incompatíveis. Ele deixa em aberto, de certo modo, uma defesa positiva, completa da compatibilidade, mas ele tenta refutar os argumentos contrários. Aí, eu vou falar um pouco, antes de entrar no capítulo, eu vou fazer uma revisão rápida do que está envolvido em termos de conceitos. Por exemplo, a ideia de... O livro Power, Time and Free Will é sobre metafísica de poderes, ou essencialismo disposicional. É aquela ideia anti-Humeana, né? Na ideia de que realmente causas fazem parte da ontologia do mundo, só que no sentido de poderes causais, um certo viés aristotélico na ideia de potência e ato. Então, basicamente, é uma visão realista, a metafísica dos poderes, que propriedades fundamentais do mundo são disposicionais. E essas propriedades disposicionais são o que produz a mudança no mundo, a mudança real, não redutível a outras entidades. Elas são o fundamento da causalidade. E o que são exatamente esses poderes causais? E tem muita discussão ainda. Esse livro ele é organizado pela Ana Marmodoro, que é uma das principais defensoras do poder causal. Ela diz que é uma caixa preta, de certo modo, como é que os poderes causais funcionam. De qualquer modo, eles são a ontologia fundamental, uma das mais importantes para explicar a mudança e outras. Diversos debates metafísicos podem ser tratados à luz do essencialismo causal disposicional por exemplo, esse debate entre tempo e poderes causais ainda é muito recente. Então, esse livro ele é de 2024 e está assim, começando o debate como conciliar uma metafísica de tempo estático do eternalismo com a ideia dinâmica de poderes passando de potência para ato. Então, a noção de produção é central, né, nessa discussão, que é a ideia do que não existia começou a existir. E tem uma discussão se é o mesmo poder que está em potência e depois é atualizado, ou se é uma nova entidade que surge. A Marmodoro, por exemplo, defende que é o mesmo poder, que a mesma propriedade disposicional que está em dois aspectos diferentes, mas não há uma criação ontológica de uma outra coisa. De qualquer forma, são disposições que podem ou não se manifestar. O fato de estarem em potência não significa que vão se atualizar, depende das circunstâncias, e tem justamente a ideia do Aristóteles, de toda a sua metafísica está presente aí, de certo modo, um neo-aristotelismo. Então, é uma visão realista da causalidade, como eu falei, causalidade através de poderes, que são essenciais na ontologia, e vai contrariamente à ideia de Hume, que depois foi retomada pelos neo-humeanos, que é a ideia de que as propriedades fundamentais do mundo elas não são disposicionais, elas são propriedades categóricas, que não têm poder causal, e que a causalidade no mundo, de certo modo, dependeria de leis externas da natureza para ela atuar. Isso tem uma discussão muito grande a partir da própria literatura do Mumford, da Nancy Cartwright, toda a ideia
de que ponto leis da natureza são ou não redutíveis a outras entidades mais fundamentais. Então, é só assim, porque esse livro, ele justamente tenta tratar diversos aspectos, como o livre-arbítrio, a ontologia do tempo, fazendo uma ponte com a metafísica de poderes. Aí eu dei uma ideia geral, porque isso vai ser importante, essa ideia de que é o mesmo poder que se manifesta como potência e depois como ato, que vai justificar para o autor do capítulo que a gente vai ver hoje a defesa do livre-arbítrio libertário. Então, mais um conceito importante, o eternalismo, que a gente já falou várias vezes, é só para lembrar que é a ideia que passado, presente e futuro existem, são reais, não tem privilégio ontológico do presente em relação aos outros tempos. Ele chamou de entity everywhereism. A qualquer momento, esses tempos estão lá, né? São reais. A realidade... Só que é importante fazer uma qualificação que sempre aparece nessa literatura, quando a gente começa a aprofundar a concepção do eternalismo, que a realidade do passado e do futuro apenas significa, de certo modo, uma visão tensionada, semântica, de que o passado existiu e o futuro existirá, nenhum dos dois existindo agora, de uma forma universal, objetiva para todos os quadros de referência. Isso é muito importante, porque às vezes se pode pensar que não, o fato do futuro existir, então o ano 2100 já está acontecendo agora na minha perspectiva. Isso é falso. Não há simultaneidade absoluta. Isso já foi, pelo menos dentro dessa visão do quadro, do bloco quadridimensional. Então, a concepção eternalista desse bloco estático não prevê a existência simultânea no sentido temporal do passado, presente e do futuro. Então, essa característica desse universo em bloco é compatível com a teoria da relatividade especial. A gente vai ver à frente que é um dos argumentos, não do autor que a gente está citando, ele fala indiretamente, que é do Andrea Roselli, que a gente viu uma das vezes passadas, que também defende livre-arbítrio e eternalismo, mas através da ideia de que você tem, dentro da relatividade especial, uma passagem de tempo dinâmico dentro de um quadro de referência específico. Eu vou citar no final como um apêndice, só para dizer que é uma forma possível também de defender livre-arbítrio no eternalismo. Então, a ideia é que existe potencialmente uma infinidade de planos simultâneos que atravessam qualquer ponto espaço-temporal, porque a simultaneidade não é absoluta, mas em cada plano, cada quadro de referência, o observador possui seu próprio agora, seu passado e seu futuro, não havendo uma distinção universal absoluta entre os três tempos. Então, a distinção entre passado, presente e futuro tem que ser vista localmente e não globalmente. Isso vai ser importante para a defesa do eternalismo nessa visão libertária. Um outro conceito que vai ser útil na defesa proposta no capítulo justamente tem a ver com esses dois conceitos, que eu estou só fazendo uma revisão, que é o endurantismo e perdurantismo, que são teorias sobre a persistência dos objetos no tempo. Então, tem duas visões. O endurantismo, ele defende que um objeto persiste ao longo do tempo, estando inteiramente presente em cada momento de sua existência. Então, a ideia é que ele é um objeto tridimensional, porque ele está totalmente presente e ele não tem partes temporais, ele está temporalmente presente naquele ponto onde ele está. Ele pode estar espalhado no espaço, no sentido de ocupar diversos pontos, mas ele não se espalha no tempo com partes do passado, do presente e do futuro, de certo modo. O perdurantismo é a ideia que o objeto persiste ao longo do tempo e tem justamente diferentes partes temporais em diferentes momentos. Ele se espalha no espaço, porque os objetos se espalham no espaço sempre, mas no tempo, e no tempo também. Ele não está contido num instante único. O endurantismo normalmente é combinado com o presentismo,
que tudo que existe, existe no presente, no agora. Então, eu estou totalmente presente nesse instante. E no perdurantismo, como os passado, presente e futuro, de certo modo, se espalham de uma forma semelhante ao espaço, então eu teria partes extensas temporais também. Tem uma terceira visão, que é o exdurantismo, que é a teoria do estágio, que é uma mescla, a gente não vai ver, mas é só para dizer que existe, que tenta dizer que existe partes temporais, mas objetos como entidades em 3 dimensões totalmente localizadas em regiões específicas. E aí, porque sempre os dois conceitos eles iniciam o debate, e depois você tem variações e tenta mesclar os dois para resolver uma série de problemas metafísicos que um deles sozinho não consegue resolver. Então, uma grande questão que se foi aplicada ao endurantismo dentro do eternalismo é o problema das propriedades intrínsecas, que mudam ao longo do tempo. Aí a questão é, imagine um objeto que muda uma propriedade intrínseca, o exemplo clássico na literatura, o atiçador de fogo, que é uma coisa do passado, né? Ele está quente em um momento e frio em outro. Como o mesmo objeto pode estar inteiramente presente, que é a ideia do endurantismo, em 2 momentos que são igualmente reais, que é o que diz o eternalismo. Se ele possui propriedades incompatíveis, quente e frio. Então, essa foi uma grande questão que houve muito debate na literatura, que é uma ideia de solucioná-la, é que o objeto é quente no tempo T1 e frio no tempo T2. E aí você transforma uma propriedade monádica como ser quente em si, que era sem nenhuma relação, em uma relação diática entre um objeto e um tempo. A propriedade ser quente no tempo 1 e ser quente no tempo 2. Então, transformando uma relação. Então, você tenta fazer uma compatibilidade entre o endurantismo e o eternalismo com mecanismos que os objetos estão inteiramente presentes em diferentes momentos igualmente reais, mas aí você gerencia essa mudança de propriedades, relativizando essa posse a relações com tempos, né, com tempos específicos. E aí é uma discussão bem complicada, porque tem críticos também dessas posições, e, de qualquer forma, na defesa do Page para o livre-arbítrio, ele vai defender um endurantismo dentro do eternalismo, não através dessa visão exatamente de relações entre objetos e tempos, propriedades e tempos, mas de uma outra forma, dentro da metafísica de poderes. Um outro conceito, né, dentro de toda a literatura do livre-arbítrio, que a gente até viu pouco até agora, a gente ficou muito na metafísica do tempo e na metafísica dos poderes, mas a gente vai entrar nisso, que tem 2 teorias básicas em relação ao livre-arbítrio e determinismo. Tem o compatibilismo, a vontade livre é compatível com o determinismo, então tem uma literatura muito extensa com a defesa de como é possível, num mundo determinista, que haja o livre-arbítrio. Então, tem formas de você compatibilizar, em termos de tipos de causação, por agente ou por eventos. E a segunda visão é a visão do incompatibilismo. Ou seja, se o mundo for determinista, o que não compete à filosofia responder se o mundo é determinista ou não, é a ciência, em princípio. Se for comprovado que o mundo é determinista, você pode ter 2 posições filosóficas sobre o livre-arbítrio. O determinismo hard, a vontade livre é incompatível com o determinismo, e como o determinismo é verdadeiro, então não existe livre-arbítrio. Então, essa é uma visão incompatibilista, pessimista, né? E tem a visão incompatibilista do libertarianismo, que é a que o Ben Page adota, que é a vontade livre é, de fato, incompatível com o determinismo, mas como ele é falso, então o livre-arbítrio existe. E é isso que o autor vai defender, que ele não vai defender que o mundo é indeterminista na sua totalidade, mas que nos processos de escolha, dentro de uma visão eternalista do tempo, é possível você ter um livre-arbítrio
porque ele vai escolher que é incompatível o determinismo com o livre-arbítrio, mas que naqueles momentos de escolha você vai ter um indeterminismo, a gente vai ver como. Um outro conceito importante, o determinismo, exatamente o que seria isso? É uma tese sobre a evolução temporal do mundo, em que o estado total do universo, num certo instante de tempo, está completamente determinado por seu estado total num instante de tempo posterior. Então, se eu conheço todas as... É aquela ideia do Laplace, do demônio de Laplace, se ele soubesse todas as condições, todas as variáveis do estado do universo no momento atual, ele poderia prever o dia de amanhã completamente. E aí tem uma forma de determinismo, que é o causal, que é todo evento tem uma causa suficiente anterior, de tal modo que, dadas as condições iniciais e as leis da natureza, o efeito não poderia ter sido diferente. Então, as causas são sempre suficientes. E, em geral, se define negativamente o indeterminismo como a negação do determinismo. Só que você pode tentar qualificar melhor esse indeterminismo do ponto de vista da causalidade, que é um pouco o que a gente vê nesse capítulo. Como seria esse indeterminismo causal? Então, tem duas formas. Por exemplo, você pode ter a causalidade indeterminista. Um evento causou outro, mas poderia não ter causado. Um exemplo que se dá na literatura é transmissão genética, por exemplo, de um gene que pode produzir o sexo, na herança, o sexo masculino ou feminino. Isso se considera, dentro da biologia, que poderia ser uma causalidade indeterminista. E o outro exemplo seria nenhuma causa. Na verdade, é o indeterminismo pela falta de causação. Então, um evento ocorre sem nenhuma causa, ou pelo menos nenhuma causa conhecida. Aí você poderia ter um indeterminismo epistêmico ou ontológico, mas, em princípio, aí o exemplo que se dá é o decaimento radioativo de um átomo, por exemplo, de urânio, que emite uma partícula alfa, e esse seria um fenômeno totalmente espontâneo, para o qual nenhuma causa seria conhecida ou existiria, de acordo com o status científico da teoria naquele momento. Então, a causalidade indeterminista tem duas formas de você explicar. A causa pode ter falhado em ser seguida pelo efeito, você tem a causa e você não tem o efeito, ou seja, a causa não é sempre suficiente para o efeito, e você tem a situação que o efeito poderia ter ocorrido na ausência da causa. Então, você não tem a causa e tem o efeito. Então, a causa nem sempre é necessária para o efeito. O que pode acontecer é que o efeito é causado por outra e não por aquela. Então, você tem, na literatura, toda uma ideia de sobredeterminação, causas concorrentes, causas mútuas, e, de qualquer forma, você pode ter aí uma causa também probabilística, que é a ideia que as causas não determinam os efeitos, mas apenas aumentam as suas chances de ocorrer. Então, você tem a probabilidade do efeito dada a causa é maior do que a probabilidade do efeito dada a ausência da causa. O libertarianismo, então, enfim, a gente chega nessa tese, então, que, como vimos, ela tem duas partes, ela é incompatibilista, a ação livre, no sentido forte necessário para a responsabilidade moral, é incompatível com o determinismo causal. Então, esse é um aspecto. Os indivíduos agem livremente apenas se o determinismo for falso. Essa é a primeira parte do libertarianismo. E a segunda parte é a chamada indeterminismo nos locais certos. O indeterminismo deve estar localizado em pontos específicos nos processos mentais que levam à ação para que ela seja considerada livre. Então, não precisa haver indeterminismo em toda a história da vida do indivíduo, mas, dependendo da teoria, no local certo do processo de escolha. Então, quais são esses possíveis locais certos em que não pode haver causação determinista?
Por exemplo, nas causas próximas das ações livres, incluindo decisões indeterministicamente causadas por um pensamento. Então, a ideia é que, mesmo que eu seja determinado muito atrás da minha história, no momento próximo da minha ação livre, eu tenho que ter ou uma causa indeterminista ou nenhuma causa. O indeterminismo pode estar internamente no agente, dependendo da teoria, e não externamente, ele não é determinado por nada externo. Nos estágios iniciais do processo deliberativo, é a ideia de que não basta ser no final do momento da decisão, ele tem que ser no início, desde o início do processo deliberativo, porque se já foi causado no início, ele pode criar um viés e acabar determinando as fases posteriores. Também tem um exemplo nas próprias escolhas e esforços da vontade. Isso está ligado à ideia de que indeterminismos no micronível cerebral são amplificados pelo comportamento caótico de redes neuronais. A gente discutiu isso numa das sessões que eu me lembro, é essa ideia de como você fazer esse salto de um indeterminismo até no nível quântico, ou no nível neuronal, e como passar para o nosso comportamento como seres mesoscópicos. E aí você tem alguns modelos, a gente viu, de redes neuronais que podem fazer algum tipo de ponte nesse sentido. Tem também um local de indeterminismo, seria junturas específicas de processos cerebrais. Então, aí é a ideia de uma certa dependência entre eventos mentais e físicos, um pouco um dualismo, mas de emergência ou de superveniência entre neurônios e estados mentais. E, por fim, no próprio agente, a ideia de que o agente é o primeiro motor não movido. E o agente ele não se identifica com as suas razões necessariamente. É o agente puro, se é que isso é possível. O indivíduo desprovido de qualquer forma de determinação externa. Ele, assim, como substrato das suas escolhas, né? E dentro dessa discussão do livre-arbítrio, a gente tem a ideia do princípio das possibilidades alternativas, que é muito importante, que vai ser discutido nesse capítulo, que é a ideia de que o agente tem controle sobre suas decisões se ele tem possibilidades alternativas de escolher de forma diferente. Então, muitos libertários acreditam que uma ação é do agente, pertence a ele exclusivamente se ele tivesse a liberdade de agir de outra forma ou escolher de outra forma. Então, o libertarianismo exige que existam caminhos alternativos disponíveis naquele exato momento da escolha. E é a ideia de que quanto mais próximo da escolha for a minha liberdade, a minha falta de determinação seria mais livre, né? E aí exige o controle último por parte do agente sobre suas ações e escolhas. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode fazer assim até durante a apresentação, porque senão eu vou falando e... Então, a gente vai entrar nas críticas e nas refutações do Ben Page, assim, daqui a pouquinho, que agora eu só estou terminando a parte conceitual para entrar na discussão mesmo do autor. E vai ser muito importante os tipos de libertarianismo para ele, que ele vai usar o causal de agentes, mas de uma forma não determinista. Então, você tem o libertarianismo não causal, que é os atos de autodeterminação do agente não precisam ser causados. Algumas versões afirmam que apenas ações não causadas podem ser livres. É aquela visão do indeterminismo por ausência de causas. Então, é algo espontâneo, eu escolho algo assim, não causado nem por minhas próprias, talvez, pelos meus motivos, desejos. Só que tem uma discussão que esse tipo de libertarianismo poderia criar um problema do acaso, né? Então, é tão arbitrário eu escolher A ou B, se eu não fui determinado por nada, nem pelos meus motivos ou razões, então na verdade, é algo cego. Eu não sou, na verdade, eu não tenho controle sobre as minhas ações se elas são puramente casuais, movidas pelo acaso, né?
A outra forma de libertarianismo é a causal de eventos. Na verdade, as ações livres são causadas por estados e eventos mentais anteriores, desejos e crenças, por exemplo, de forma indeterminista, que a causa existe, mas ela pode ou não produzir o efeito. Aí, nesse caso, a gente sempre pode, no último instante, decidir completamente contrário às nossas razões. Então, talvez nesse caso, eu tenho todos os motivos para agir de uma forma, mas eu escolho, no último instante, agir diferente. E aí, os meus estados mentais podem atuar de uma forma não necessária, não determinada. E a terceira forma é uma causalidade pela agência, né? Um efeito é causado por um agente, por um indivíduo livre, e não por estados mentais ou eventos. É a ideia que o agente é irredutível aos seus estados mentais, às suas preferências, aos seus desejos, aquilo que a gente viu um pouco antes, né? Então, o agente é a causa do que ele pensa, do que ele faz, do que ele escolhe, além de estados mentais que ele possa ter. Ele não se identifica com seus estados mentais. Basicamente, essa é a ideia. Então, esses conceitos foram importantes só para a gente ver o que está em jogo nesse capítulo, que é um capítulo pequeno, né? Não sei se vocês leram todo, ele tem umas 10 páginas, só que ele pega muitas discussões, muitos conceitos, muitos autores, e passa assim muito rápido, ele não explica os pressupostos metafísicos que ele está tomando, ele toma meio como dado, e aí é muita informação. Então, quem não está familiarizado com o debate, assim, com toda a literatura que ele cita, pode, às vezes, achar que ele não está argumentando assim, extensivamente sobre aquilo que ele quer provar, né? E, na verdade, ele não chega a bater o martelo e dizer que é assim, mas ele diz, até no final, ele diz, bom, mesmo que essa teoria não seja possível, existem outras defesas, inclusive neste livro, que consideram possível a liberdade libertária e o eternalismo. Aí ele cita o André Roselli, que a gente viu da outra vez, que eu acho que é uma defesa mais forte do que a dele. Eu fiquei mais convencida pelo capítulo 3 do que por esse capítulo 5. Então, como a gente viu, ele tenta considerar compatíveis eternalismo e libertarianismo e refutar as objeções possíveis, que alegam incompatibilidade. Então, as maiores ameaças ao libertarianismo seriam a implicação do determinismo causal, a fixidez do futuro, a negação do princípio das possibilidades alternativas, que a gente viu, o PAP, o problema da mudança e persistência do agente, que é o endurantismo e o perdurantismo, e ele defende um endurantismo dentro do eternalismo, e 4, a incompatibilidade com a ideia de causalidade robusta, que é característica da metafísica de poderes, que é a ideia de um poder que vem à tona, que causa algo que não havia antes. E como analisar isso dentro de uma visão estática, né? Que, em princípio, passado, presente e futuro tem uma certa realidade, né? Então, nessa parte agora, eu vou pegar essas 4 ameaças à compatibilidade, apresentá-las e apresentar as respostas e refutações do Ben Page, o autor do capítulo. E aí, depois eu vou falar um pouco da visão da refutação do André Roselli contra o incompatibilismo, a incompatibilidade, né? E aí vai ser mais para o final, e aí depois eu queria ver o que vocês acham. Ficou um pouco... Talvez ele tivesse que aprofundar mais as teorias que ele apresenta, ficou um pouco, assim, confuso, talvez. Mas vamos ver. Então, a primeira ameaça é o determinismo causal em relação à fixidez do futuro. O futuro está fixo. A ideia é o seguinte: o eternalismo implica o determinismo causal para as ações dos agentes.
Se ele for verdadeiro e o futuro estiver fixo por condições anteriores e leis da natureza, então as ações libertárias são impossíveis. Essa é a crítica que se faz ao libertarianismo numa visão estática do tempo. Então, a ideia é a seguinte: se o futuro é real, dentro do bloco quadridimensional, ele está fixo. E se o futuro está fixo, então, dada as leis da natureza, o passado, o presente e o futuro, então não existe liberdade, porque tudo já está determinado. É quase um fatalismo. Tudo já está determinado, o futuro já existe, por isso não importa o que eu faça no presente, que isso não vai mudar o que o futuro já é. Essa é a ideia. E a refutação do Page é a seguinte: por si só, o eternalismo não implica determinismo causal. Ele apenas afirma que todas as fatias de tempo existem, mas não faz declarações sobre a relação causal entre elas, que pode ser indeterminista. Então, a ideia, o fato de que as fatias de tempo, né, dentro do bloco, não existe só o presente, existe um bloco com os três tempos, dependendo do referencial. Então, não por si só, o eternalismo não implica como essas fatias foram montadas. O fato de algo já existir não significa que ele seja determinado de forma que elimine o livre-arbítrio. E a ideia é que o determinismo só seria verdadeiro se as leis da natureza o impusessem, não o eternalismo em si. O eternalismo ele é compatível com outras visões metafísicas de causalidade e determinação. Então, o que define se o mundo é determinista ou não seriam as leis da natureza, não a ontologia do tempo. No caso a segunda ameaça seria a negação do princípio das possibilidades alternativas. E aí ele dá esse nome, os incompatibilistas de Leeway, margem de manobra, que é a ideia que eu tenho que ter margem de manobra. Para ser livre, um agente deve ter a capacidade de ter agido de outra forma. Então, a ideia é que a ameaça do eternalismo é que se uma ação futura, por exemplo, em T500, eu estou em T1, uma ação futura em T500 já existe no bloco eternalista, então o agente não poderia ter agido de outra forma naquele momento, invalidando o princípio de possibilidades alternativas e, consequentemente, a liberdade libertária. Então, é a clássica objeção de que se o futuro já existe, então eu não poderia agir de outra forma. E aí, qual seria a possibilidade de refutar essa crítica, né? Para o Page, mesmo que o eternalismo descarte o princípio de possibilidades alternativas, eventualmente, ele não anula todos os tipos de libertarianismo. Então, ele diz o seguinte: é possível você ter uma teoria que você não tem possibilidade alternativa, mas isso não necessariamente mina toda a forma de liberdade libertária. Então, ele cita, por exemplo, o libertarianismo de fonte ampla, wide sourcehood, exige o princípio de possibilidades alternativas para uma ação livre, mas não são todos os libertarianismos que exigem. Aí ele diz, o libertarismo, aqui eu botei libertarismo ou libertarianismo, porque é a tradução, mas fica mais fácil falar libertarismo, de fonte estreita, não exige o PAP, mas apenas o indeterminismo e a noção de que o agente deve ser a fonte da ação para que ela seja livre. Então, você tem que distinguir vários tipos de libertarismo e ver se, conforme as características de cada teoria, se você tem que ter um princípio de possibilidades alternativas ou não. E o próprio princípio, ele já foi questionado na literatura, por exemplo, Harry Frankfurt tem um artigo que ele critica que não necessariamente para ser livre, eu preciso ter possibilidades alternativas. E aí a gente pega as ameaças número 1 e número 2, que estão relacionadas, e a gente vai ver a possibilidade de você refutar essa alegação de incompatibilidade. Então, você tem a fixidez do futuro. Como seria possível ela ser compatível com o princípio de possibilidades alternativas? Aí o Page cita um insight de Orígenes, que é basicamente a ideia
de fundo que está presente em todo o capítulo, que é: o que ocorre no bloco eternalista depende do que o agente faz. A escolha do agente é que determina o que acontece em cada fatia de tempo, e não o contrário. O bloco temporal é fixo apenas porque o agente escolheu livremente em cada momento. Assim, o agente poderia ter agido de outra forma em outros mundos possíveis, mesmo que sua ação no mundo atual seja fixa pelo que ele realmente faz. A gente vai ver que ele vai analisar que como a metafísica dos mundos possíveis poderia ser condizente com o eternalismo, e ele usa isso de uma forma, não no sentido de Lewis, é mais como a ideia de que poder agir de outro modo, dentro da ideia dos mundos possíveis. Então, a ideia é que, apesar do futuro ser fixo, o princípio de possibilidades alternativas pode ser aceito. Então, a gente viu antes que ele disse que, supondo que o PAP não fosse aceito, você teria um modelo de libertarismo que não precisa do PAP, mas supondo que ele deva estar presente, e aí é a linha que ele vai adotar, que é o do amplo, né, o libertarianismo amplo, que precisa das possibilidades alternativas. E aí, no capítulo, ele faz um experimento mental para provar por que, mesmo o futuro sendo fixo, isso não afeta a minha liberdade de escolha. O futuro fixo num quadro eternalista. Então, o Page apresenta esse experimento mental envolvendo dois referenciais, quadros de referência, no sentido da teoria da relatividade especial. O quadro 1 e o quadro 2, a fim de refutar a preocupação com a fixidez temporal no eternalismo, que sugere que ações futuras já existem, simplícitas, e, portanto, não poderiam ser diferentes. Então, o que acontece? Supondo Page, o autor do capítulo, Aaron é o agente, é um outro indivíduo, estão no RF1, no quadro de referência 1, e um outro observador, pode ser agente, estamos no RF2. E o mais importante do experimento, RF1 e RF2 não são simultâneos, estão em planos de simultaneidade diferentes. Então, não estão partilhando do mesmo presente, do mesmo agora. O Aaron faz uma escolha livre em RF1. Ele escolhe X e não Y. Então, essa é a ideia. Aí, o que acontece? No referencial 1, que é partilhado pelo Page e pelo Aaron, o agente, Page vê Aaron fazer a sua escolha livre X, relativo ao quadro de referência 1, é atual que Aaron faz X. Eles estão no mesmo quadro de referência e um vê o outro fazer a escolha livre. No referencial 2, do outro observador, ou da gente, nós estamos em outro referencial, não simultâneo a RF1, a ação de Aaron de fazer X não é atual, não é presente. Vamos supor que ela seja, que nós estamos no futuro do RF1. No entanto, é fixo que Aaron fará X, porque isso já é atual em RF1. Então, o Page afirma que o futuro de Aaron estava aberto em RF1, apesar de já estar fixado, isto é, fechado em RF2. Por quê? Quando o Aaron faz a escolha livre em 1, ela se torna fixa no 2. Porque eles estão em quadros de referência não simultâneos. Então, de certo modo, já está fixado em 2 que o Aaron vai escolher X e não Y. Mas esse estar fixado em 2 não significa que ele escolheu porque ele estava determinado. A determinação não está presente na escolha dele no quadro referencial 1. Então, Page questiona a estranheza de dizer que Aaron agiu livremente no quadro 1, mas não no quadro 2, dado que é o mesmo sujeito realizando a mesma ação relativamente a ambos os referenciais. Ele está no referencial, mas é a mesma ação, que apenas
tem relações temporais diferentes com os outros referenciais, que não são simultâneos a ele. Então, isso é o que ele chama de relativização da atualidade aos quadros de referência. O ponto central é que nada determina que a ação de Aaron seja... Nada determina, senão ele próprio, em relação aos dois referenciais e a quaisquer referenciais que houvesse. A fixidez do futuro refere-se ao fato de que o evento já existe ou está estabelecido no bloco do espaço-tempo eternalista, embora não seja necessariamente presente para todos os observadores simultaneamente. Ele apenas existe, com referência ao outro referencial. Mas o modo como a ação foi feita é que determina se foi livre ou não, não o fato dela já estar fixada num referencial e não em outro. Dessa forma, a fixidez de todos os tempos, por si só, não impede o princípio de possibilidades alternativas e nem, por consequência, a liberdade da ação. Essa é a ideia. Então, esse experimento mental permite que Aaron, o agente, ainda tenha acesso a outros mundos possíveis em RF2, mesmo que, se tivesse acessado eles, tivesse agido de forma diferente em RF1. Essa frase está no capítulo e está um pouco confusa, e eu tive que pensar um pouco. Que a ideia, o que é esse acesso a outros mundos possíveis? É um pouco a ideia de que como eu organizo o discurso sobre habilidades não exercidas em referência a possibilidades não realizadas. Basicamente, a capacidade modal do Aaron existe em relação a todos os mundos possíveis, porque ele é um agente livre, é o mesmo agente que mundos possíveis, não como no sentido do Lewis, mas no sentido de você ter possibilidades alternativas para o mesmo agente de ter agido diferente. Isso é uma outra discussão, mas a ideia é que há mundos possíveis em que Aaron faz alguma coisa diferente, escolhe Y e não X. E isso tudo reflete nos outros referenciais que não estão simultâneos ao referencial em que ele está e escolhe livremente. Se era no mundo possível, acessível a partir de RF2, ou seja, é uma possibilidade para ele fazer alguma coisa que um observador em RF2 saberia. Se ele tivesse escolhido Y, então o bloco eternalista seria diferente, e o que seria fixo em RF1 e, por extensão, em RF2, que é o que ele escolhe no tempo dele, que tem relações não simultâneas com os outros tempos. Então, se ele escolhesse Y, estaria fixado que ele escolheu Y e não X, e isso não afeta o processo deliberativo livre dele, que é causado por uma outra teoria de leis naturais, de se há determinismo causal ou não, mas não pela questão da topologia do espaço-tempo eternalista. Então, a liberdade dele se mantém mesmo num quadro em que já está fixa a escolha dele dentro do bloco total do espaço-tempo. Então, essa é a ideia. Então, por que o Page fala de mundos possíveis? Ele diz o seguinte: o eternalismo não é uma tese modal e, portanto, não impede a existência de mundos possíveis onde o agente age de forma diferente. Então, de certo modo, embora o realismo modal do David Lewis possa ser um análogo natural do eternalismo, o eternalismo de modo algum existe. Então, o autor não se compromete com um modelo de modal do Lewis ou do Kripke, ou de quem quer que seja, porque ele está apenas querendo dizer que existem possibilidades alternativas para o agente dentro do seu quadro de referência, com reflexos no bloco todo, né? Então, essa analogia, de certo modo, entre o realismo modal e o eternalismo, que é a ideia que os mundos possíveis do David Lewis, eles
têm o mesmo status ontológico, são mundos concretos, e que o que diferencia a atualidade, eu estou nesse, meu mundo atual é um indexical, eu estou aqui agora neste mundo, outros têm outros indexicais, e a ideia do eternalismo também é assim, a posição, o aqui e agora é indexical de quem profere, cada um tem o seu agora, de acordo com a sua posição naquele bloco do espaço-tempo, então é relativo a mundos e relativo a posições no bloco. Então, essa é a analogia que pode ser usada, né? Então, o que significa toda essa defesa? A existência de eventos em todas as fatias de tempo, essa fixidez, não implica que não poderiam ter sido diferentes. Então, a fixidez dos tempos, inclusive do futuro, não é uma determinação externa que impede a liberdade de era. A fixidez descreve o que é, e não o que poderia ser. Então, a gente pode definir o determinismo em termos de mundos possíveis, por exemplo, que só para fazer essa ponte de modalidade e a visão do determinismo, um evento é considerado como causa determinística de outro, justamente quando, em todo mundo possível do qual as leis naturais vigem, atuais, se o primeiro evento ocorre, ele causa o segundo. Então, essa é uma possibilidade de definição de determinismo em todos os mundos possíveis, o mesmo passado e mesmo as leis naturais produzem o mesmo futuro. Agora a gente chega na parte 3, as ameaças e respostas, que é o problema da mudança e persistência do agente, que é o debate endurantismo e perdurantismo, que é a ideia que o libertarianismo pode exigir que o agente exista integralmente através das diferentes fases de suas ações livres, endurantismo. Como a gente viu, o endurantismo, o sujeito está completo em cada instante. Ele não ele não tem mais um espalhamento temporal. Se as ações ocorrem em múltiplas fatias de tempo, o eternalista seria forçado a dizer que os agentes não existem realmente através de suas ações, mas são meras partes temporais distintas, que é a característica do perdurantismo. Então, para o Page, isso é um problema, ele quer que, dentro da metafísica dos poderes, o agente esteja totalmente presente naquele instante. Isso, de certo modo, poderia contrariar o eternalismo com a sua normal vinculação com o perdurantismo. Como a gente viu, no endurantismo o agente está inteiro, em cada instante, e no perdurantismo ele tem as partes temporais. Aí, como refutar essa possível ameaça, né? A compatibilidade? Segundo o autor, o eternalismo é compatível com o endurantismo, permitindo que um agente esteja totalmente presente em cada momento de suas ações livres. Como é que isso acontece? Ele faz uma visão um pouco híbrida das duas teorias. Ele pega a visão de poderes da Ana Marmodoro, em que o mesmo poder pode estar em um estado de potencialidade, quando não se manifesta, e de atualidade, quando se manifesta. Então, a ideia é o seguinte: o agente pode estar totalmente presente numa fatia de tempo quando sua vontade de fazer Y é potencial, e também integralmente presente na próxima fatia de tempo, quando sua vontade de fazer Y é atual. Então, a ideia, é o mesmo poder, vontade de fazer Y, que é o que vai caracterizar a liberdade dele. Então, é a mesma vontade que está no momento como potência e depois como ato. E por isso, já que é a mesma vontade, a liberdade dele se exerce plenamente em cada instante. Ela não se espalha numa visão de que a vontade está lá atrás e a escolha está depois. Seria algo intuitivamente assim. Porque, como a gente viu, ele pega essa ideia da Ana Marmodoro de que a manifestação de um poder é um estado diferente do mesmo poder, e não algo
ontologicamente diferente. Não é uma nova entidade. Na verdade, é o mesmo poder que transita da potencialidade para a atividade, e é sempre o mesmo poder que está ali inteiro, ali em cada fase da decisão. Algo assim. É um pouco estranho, mas é como ele defende, né? Então, o fato de a vontade de fazer Y existir como potencialidade e, em seguida, como atualidade no mesmo agente, que é endurante, porque ele, como tal, como agente livre, ele está ali com seu desejo, em diferentes fatias do tempo, é uma condição metafísica que permite a mudança e a persistência integral do agente dentro do eternalismo. Então, o agente determina a atualização de Y, pois o conteúdo das fatias de tempo depende de suas ações e não o contrário. Então, é sempre a ideia de que não é a existência dos tempos que define o que é a realidade, e sim o que eu escolho fazer é que define o que vai estar nas fatias de tempo. A escolha do agente é o que fixa o conteúdo das fatias de tempo e não a preexistência das fatias de tempo que determina a escolha do agente. Esse é o cerne da defesa dele, dessa compatibilidade. E, por fim, a parte 4, ameaças e respostas, a incompatibilidade com a causalidade robusta, a ideia do bring about, do trazer algo novo. Então, o libertarianismo exige que um agente produza ou realize uma ação em um sentido forte, que o eternalismo não permitiria com a sua natureza estática. É a clássica objeção que está presente em outros textos, que, na verdade, não é que no eternalismo nada é criado de novo, né? Só que isso é disputado também e tem formas de contornar essa crítica. A ideia é que essa produtividade da metafísica de poderes exige um presente objetivo que avança, no qual ocorre a atuação desses poderes, num senso robusto de produção, que não existia, vem à tona. Essa é a crítica principal, que você precisaria ter um modelo tipo presentismo, só existe o presente avança em direção ao futuro e vai criando nova realidade, por isso o que estava em potência vira ato. Ou a visão do bloco crescente, que só existe passado e presente, então o futuro ainda não existe, aí a manifestação do poder não existe, aí vai ter realmente uma produção em sentido robusto. Só que há críticas, isso a gente viu no capítulo 3, que se a potência está lá atrás, como é que ela estaria atuando? Se dentro do presentismo, se o passado não existe mais, como é que uma potência que não existe mais estaria produzindo o efeito hoje? Aí tem respostas que a gente viu sobre isso, né? Então, qual foi a resposta do Ben Page sobre essa crítica? Teorias libertárias não causais não exigem que a ação livre seja causada por algo. Então, ele quer eliminar totalmente a causalidade robusta, porque ele diz o seguinte: eu posso ter teorias libertárias que não têm causa das minhas escolhas, e por isso não me importo que não tenha uma causalidade robusta. Só que ele reconhece que essa possibilidade, esse caminho não é muito promissor, porque aí você está se comprometendo com um sentido de indeterminismo não causal, que é polêmico também. Você tem eventos causais. Então, ele prefere ir por uma linha que você tem causalidade indeterminista, no sentido que a gente viu no início. Então, ele quer resolver o problema em relação às teorias libertárias causais. E aí ele sugere o libertarismo causal de eventos, uma visão redutora da causalidade de eventos, como uma análise contrafactual do Lewis, que ele acha que parece compatível com o eternalismo, tornando o libertarianismo causal de eventos prima facie possível. Ele não desenvolve como essa teoria contrafactual resolveria esse problema dentro do eternalismo, e é uma coisa que teria que ser pensada, só que ele, na verdade, não se fixa nesse possível caminho, ele vai para um outro caminho, que é a questão do agente, porque ele está preocupado mais com a causalidade do agente, não dos eventos. E aí ele defende que, na verdade, ele vai para um outro caminho, que depois ele vai dizer que pode também não ser também tão promissor,
que é a possibilidade de uma causação simultânea. Então, ele fala, muitos teóricos da metafísica dos poderes sustentam que as manifestações dos poderes são simultâneas com as suas causas. Existe muita discussão sobre isso, mas é a ideia de que há uma atuação conjunta de potência na forma da produção do poder. Então, se o eternalista adota essa visão, ele teria uma interação causal em fatias de tempo individuais e simultânea. Nesse caso, a interação causal é simultânea em cada fatia de tempo individual. Isso não teria problema, não teria uma necessidade de ter uma causação robusta de algo que não existia, que existia e o outro não existia, vai vir a existir depois, que poderia ser problemático para o eternalismo. Assim, ele volta com aquela ideia da vontade de fazer X ou Y como um poder que pode estar em potência ou como manifestação. Aí ele diz, assim, o libertário causal da agência pode argumentar que a vontade do agente fazer X é simultânea com a ocorrência de X. Então, embora a interação causal seja simultânea em fatias de tempo individuais, a manifestação dos poderes pode estender-se por várias fatias de tempo. E em cada uma delas, a manifestação será simultânea com a interação causal contínua. Então, ele pegando com a ideia anterior do endurantismo, ele diz que, na verdade, eu posso, nas fatias individuais, ter uma causação simultânea, e no todo daquela conjunto das fatias de tempo, o agente estaria totalmente presente, e aí a sua liberdade, a sua escolha livre se estenderia em todas as fatias de tempo. Essa é a ideia, só que... Então, essa ideia está relacionada com a defesa anterior dele, do item 3, porque ele diz, é possível se adotar uma perspectiva onde o mesmo poder pode estar no estado de potencialidade, como eu falei, ele não se manifesta, e no estado de atualidade, ele se manifesta, e ele pega, sugerido pela Marmodoro nesse artigo. Então, neste cenário, o agente está inteiramente presente em diferentes fatias de tempo, e é ele próprio quem determina que a ação se torne atual numa fatia de tempo subsequente, uma vez que o conteúdo dessas fatias depende do que o agente faz e não o contrário, que é aquele insight de Orígenes, que é a ideia de que o que fazemos é o que determina o que vai estar naquela fatia do espaço-tempo, né? Isso tem a ver com a ideia da questão dos futuros contingentes, né, que, na verdade, a verdade das proposições sobre o futuro é uma consequência do que ocorrerá, e não o que ocorrerá é uma consequência da verdade das proposições sobre o futuro. Então, na verdade, a gente vai ver logo em breve a ideia do olhar de Deus, né, na perspectiva total, o fato de algo já estar lá não significa que aquilo seja necessário, né? Mas pode continuar sendo contingente. Eu acho que essa ideia é o que está subjacente a essa defesa dele, né? Que o que ele faz livremente é o que determina o que vai estar nas fatias de tempo. Só que esse caminho, como a gente viu, ele pressupõe uma causação simultânea, que é polêmica também, e aí ele concorda que essa resposta não funcionaria. E aí, nessa parte do capítulo, que já está no final, ele diz que há outras estratégias para conciliar eternalismo com a causação por poderes e o livre-arbítrio. E aí ele cita o André Roselli, no capítulo 3, que foi discutido, que uma noção robusta de produtividade pode ser acomodada no universo bloco eternalista através da distinção entre perspectiva local interna e perspectiva local externa. Eu vou falar rapidamente dessa defesa do Roselli, e aí já vou para a conclusão, e eu não vou me aprofundar muito nisso, mas eu acho importante, porque algumas pessoas que estão hoje que não estavam quando eu apresentei esse capítulo 3, e é uma visão que, de fato, me parece mais consistente
com o livre-arbítrio e com a ideia de passagem do tempo num bloco eternalista. Então, rapidamente, qual é a ideia? Você tem duas perspectivas para você considerar a passagem do tempo, a existência do passado, presente e futuro, que é a perspectiva interna e local e a perspectiva externa e global. Então, muito rapidamente, a interna é a que o observador tem de sua localização no espaço-tempo, movendo-se ao longo de sua linha de mundo e dentro do seu referencial particular. Para esse observador específico, em um referencial específico, há uma distinção objetiva em relação a esse referencial entre passado, presente e futuro. Fatos futuros ainda não existem temporalmente em relação à perspectiva interna, somente atemporalmente eles existem em relação a essa perspectiva externa, que é uma abstração da totalidade dos quadros de referência particulares. Então, para a nossa perspectiva, dentro do nosso quadro de referência, existe uma distinção entre passado, presente e futuro. Essa é a linha que o autor do capítulo 3 usa para dizer que os poderes atuam e nós temos uma produção de algo e uma passagem de tempo subjacente, né? E qual é a perspectiva externa global? Seria uma perspectiva hipotética, uma abstração, seria uma visão de Deus, uma visão de nenhum lugar temporal. Então, seria uma interpretação padrão da relatividade, segundo a qual o bloco completo do espaço-tempo, contendo todos os eventos, passados, presentes e futuros, é visto simultaneamente na sua totalidade. Não que eles sejam simultâneos, mas eles são tomados como seus quadros de simultaneidade, em sua totalidade. Desse ponto de vista estático do bloco quadridimensional, o tempo não flui e não há um presente objetivo que seja o mesmo para todos os observadores em diferentes referenciais. Então, num certo sentido, tudo que existiu, existe ou existirá já está lá, ou existe atemporalmente. Então, do ponto de vista externo de Deus, o bloco já está lá, o tempo não passa, tudo está fixado. Não há um fluir, não há um presente objetivo único. Mas do ponto de vista da pessoa no seu quadro, no ponto de vista interno, local, você faz essa distinção. Você tem uma dinâmica temporal aí. E essa é a linha que é usada para defender que neste bloco estático quadridimensional, se tomada a perspectiva, a ideia é o seguinte, se considera que é incompatível o eternalismo com o livre-arbítrio, se você faz uma conflação, uma mistura da perspectiva interna e da externa. Eventos futuros existem na perspectiva externa, não significa que eles já existem na perspectiva interna, como se estivessem presentes ou passados em relação ao nosso agora. Então, é uma confusão entre as duas perspectivas que criaria essa incompatibilidade entre o eternalismo e o livre-arbítrio. Então, ainda dentro dessa defesa, a perspectiva temporal interna e externa do eternalismo relaciona-se com a teoria da relatividade especial em termos de visões local e global, respectivamente. A perspectiva interna opera localmente no bloco do espaço-tempo e a externa globalmente. A teoria da relatividade nega um presente global objetivo, pois observadores em movimento relativo possuem diferentes conjuntos de eventos que são simultâneos. Porém, a teoria de Einstein preserva relações temporais objetivas locais para eventos que estão causalmente conectados. E aí, então tem a ideia, né, que eu
falo rapidamente, no espaço-tempo, os chamados cones de luz definem regiões com relações temporais e causais objetivas. Então, o cone de luz passado de um evento B inclui todos os eventos usados, quais um sinal viajando na velocidade da luz ou mais lento poderia ter influenciado causalmente B. Então, se um evento A está no cone de luz passado de um evento B, então A objetivamente ocorreu antes de B em qualquer referencial, isto é, para todos os observadores. Então, é importante fazer essa qualificação, né, de como é que funciona a ideia do passado em relação ao evento, mas dentro dessa ideia de cone de luz. Então, os eventos ou observadores separados por tempo, dentro do mesmo cone de luz, possuem um tempo próprio dentro de sua linha de mundo, que fornece uma perspectiva interna e local sobre a passagem do tempo. Então, cada um tem a sua linha de mundo. Então, em vez de um presente global objetivo, busca-se uma noção de tornar-se definida localmente. E aí, o agora transiente, que percorre uma linha de mundo, é um fato objetivo particular e compatível com a relatividade. E aí, isso é muito debatido, claro, mas é uma forma de você tentar conciliar o próprio presentismo e as teorias dinâmicas da passagem do tempo com a teoria da relatividade. Então, são variações em que se tenta considerar que a passagem do tempo não é um fenômeno puramente subjetivo e psicológico, e tem reflexos no tempo objetivo dentro, para cada perspectiva local, né? E aí, terminando já, eu quero falar o seguinte, que toda essa discussão tem a ver com a questão de se o futuro existe ou é real e como isso pode se relacionar com as nossas ações não serem livres, ou seja, serem determinadas por algo que seja. Então, o fato de o futuro existir ou ser real não implica necessariamente que ele seja determinado. Estar determinado depende de um mundo ser determinista. O passado e as leis naturais implicam um único futuro possível. Se o mundo é indeterminista, ou há eventos sem causas, ou a causalidade pode não ser necessária o suficiente, uma mesma causa produz diferentes efeitos ou nenhum, e aí realidade e determinação são coisas distintas. E essa é a base de uma possível defesa da compatibilidade entre esses modelos de tempo e a liberdade. Existir não significa existir por ter sido determinado. Então, o artigo do Ben Page conclui que há compatibilidade entre eternalismo e a liberdade libertária. Resumindo, afasta a preocupação de que a fixidez do futuro elimina o libertarianismo, porque o que acontece no bloco quadridimensional internalista depende do que o agente livremente escolhe e não de uma predeterminação externa. De acordo com seu experimento mental com 2 referenciais, 1 e 2, o agente tem acesso a mundos possíveis em que poderia ter agido diferente, mantendo o princípio das possibilidades alternativas. Para conciliar a persistência do agente com a possibilidade de mudança e escolha, Page propõe a adoção de uma metafísica dos poderes em que o mesmo poder existe em estado de potência e de ato, permitindo ao agente estar integralmente presente em suas escolhas. A relação entre as fatias de tempo do bloco quadridimensional do eternalismo não é de determinismo causal, ela é indeterminista nos vários sentidos possíveis. Se o determinismo causal fosse verdadeiro no eternalismo, então o libertarianismo seria falso, o que não é o caso, porque nós temos eternalismo e indeterminismo, e por isso a gente tem uma liberdade libertária. Essa é a conclusão dele. É isso. Muito obrigada pela atenção. E consegui terminar em 1 hora, um pouquinho mais. Ih, minha câmera está apagada. Vai. Vocês ainda veem os slides? Não. Eu vi os slides. Vai os slides, tá. É que eu mudei, que eu tirei da minha frente. Agora eu vejo vocês. Eu acho que lá no início a Viviane queria perguntar alguma coisa. É porque eu não estava vendo vocês, se alguém levantou a mão, eu não vi, porque eu fiquei com a tela só com os slides. Mas eu posso voltar nos slides, fazer aqui. Ah, não, desculpa, eu me atrapalhei aqui, que eu tive que entrar no telefone e eu apertei sem querer.
Não tinha pergunta no início, não. Obrigada, Alessandra. Sim. O Denis queria fazer um... Oi. Deixa eu tirar aqui. Então, o Denis pode perguntar. Bem-vindo aqui no grupo. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa Bom, tarde. primeiramente, parabéns pela apresentação, gostei bastante. E gostaria só de fazer um registro em relação à questão do determinismo como sendo algo pertinente ao campo das ciências. Eu acho que essa seria uma espécie de esforço de Atlas para a ciência. Por quê? Porque, na realidade, é impossível que nós conheçamos exatamente o estado inicial ou o estado intermediário de qualquer processo natural. Ou seja, o que nós temos acesso são naquelas variáveis que nós efetivamente preparamos para uma certa, enfim, análise experimental, etc. Então, me parece que essa condição do determinismo é muito forte, porque sempre vão haver aqueles elementos que podem influir diretamente na evolução temporal de um dado sistema e que nós não temos acesso. Então, me parece que essa versão de determinismo seria, digamos assim, forte demais para nós chegarmos a conclusões assim tão enfáticas, digamos assim. Eu falei eu acho que eu falei que seria a ciência que iria determinar, né? Na verdade, eu não me expressei bem. Que, em geral, na literatura se começa falando assim: o determinismo no mundo é uma questão empírica que não é decidida a priori, é uma questão a posteriori. Se o mundo é determinista, também é uma coisa é uma abstração, porque o mundo é muita coisa. Você pode, eventualmente, estabelecer processos deterministas locais em teorias físicas ou biológicas ou químicas, mas dizer o mundo é determinista depende do nível que você está tomando, da sua ontologia, depende da sua teoria. Então, é uma forma meio conceitual e que, na prática, e caso a caso, pode ser refutada. Tanto que se considera, os compatibilistas, por exemplo, dentro da discussão do livre-arbítrio, eles acham possível que, aí na literatura, às vezes se fala, o mundo é determinista, mas ainda assim é possível livre-arbítrio. E se você olha, você vê que, quando eles vão defender, eles usam teorias que dizem que o mundo é determinista em algumas coisas, mas não naquelas que afetam a escolha do agente. Então, a compatibilidade é porque eles estão, de certo modo, classificando os determinismos e as ausências de causalidade ou probabilístico para os modelos, né, por exemplo, de causação mental, causação por agente. Então, é uma forma assim, grosseira de dizer, se o mundo é determinista, então essas teorias são compatibilistas ou incompatibilistas, mas tem que ser visto exatamente em que nível de análise você está tratando. Existe uma discussão, por exemplo, que se fala, né, que o determinismo no nível quântico, por exemplo, ainda que se defina que realmente é assim, como é que você faz esse salto? Eu falei muito rapidamente de redes neuronais. Desculpa, como é que você faz esse salto do nível, por exemplo, subatômico para o nível celular dos neurônios? E ainda se sabe muito pouco, né? É muito superficial você tentar fazer essas pontes. Mas tem muita discussão que se considera que há determinismo, por exemplo, na física clássica, mas não há na relatividade, mas não há na quântica, mas na natureza, por exemplo, na biologia não há. São discursos, assim, depende do campo teórico, né? Mas concordo com você, nunca se vai ter todo dentro do sentido de Laplace, não vai se ter como, né? Porque você nunca vai saber o estado total, talvez, do universo, com certeza. E de um estado, talvez também não, né? Mesmo estado local.
Exatamente, mesmo porque, por exemplo, assim, quando se coloca essa visão, digamos assim, um pouco mais forte do determinismo, né, como são as leis da natureza que vão determinar, mas a questão é a seguinte, as leis da natureza são fundamentalmente estatísticas, ou seja, como toda lei estatística, você pode futuramente, num dado experimento, eventualmente encontrar desvios dessa lei, e isso requeriria uma nova teoria, né? A própria história da ciência está cheia desses exemplos. É claro que isso que eu disse, obviamente, que não vai minar, por exemplo, a mecânica clássica, que é determinista, mas o fato é o seguinte, uma coisa é nós temos uma teoria com objetos ideais, a qual nós podemos nos guiar por elas em realizações concretas, tá? Mas sempre nós vamos ter aquela margem de imprecisão nos resultados que nós, enfim, determinamos, né? Nos resultados que nós estamos obtendo, né? Ou seja, nós podemos ter naturalmente um guia confiável, porém não naquela exatitude a ponto de determinar tudo exatamente como... enfim, e condicionar um evento futuro, né? É nesse sentido que eu queria dizer. É que a própria noção de probabilidade aí teria que ver se ela é subjetiva, epistêmica ou objetiva, né? E a própria metafísica dos poderes, por exemplo, diz o poder pode ou não atuar, depende de circunstâncias externas. Mas, é claro, isso a gente discutiu no trabalho da Viviane, a crítica, né, até que ponto as leis são necessárias. Só que, mantidas as condições de temperatura e pressão, os efeitos se seguem, né, em princípio. Então, as leis elas funcionam quando não há os influenciadores para impedir, os preventers. Sim, mas a gente está falando... Então, se você tiver a descrição total de todas as exceções, você teria um quadro não probabilístico, né? Então, depende de você ver se a probabilidade é objetiva ou não. E aí depende da lei, mas é claro que tem os teóricos que consideram que na verdade, as leis não têm essa necessidade, elas não estabelecem, porque não tem como você ter essa probabilidade 1 e elas apenas você, por exemplo, causas que aumentam a probabilidade dos efeitos, mas depende de muitos outros fatores. Mas, de novo, é uma questão se o acaso é objetivo ou não, né? E isso não se tem como determinar em todas as situações. No caso da discussão do livre-arbítrio, com certeza a coisa está muito engatinhando, né? Também depende da teoria da mente que você tem, se você é dualista, se você é monista, se você pode reduzir tudo quando você tiver a explicação total do funcionamento cerebral, você vai poder ter um modelo determinista ou indeterminista, aí você considera que a mente se reduz ao cérebro, e tudo é muito complicado, né? A gente faz abstrações para tentar discutir conceitualmente os cenários, mas é claro que a realidade ela não se deixa aprisionar nesses conceitos que a gente usa, né? Esse é o fato, né? Luiz, queria perguntar? Obrigada, Denis. São dois comentários, né, Ana Maria? Um mais rápido, mas depois você comenta os comentários como você achar conveniente. Olha, você expõe muito bem, como sempre, né? A gente até ficaria dispensado de ler o texto. Mas esses textos dessa turma toda aí, eles me parecem assim, com essa ideia de que o futuro é real, seja lá em que sentido do termo real isso possa ser entendido, tentar mostrar que o futuro é real sempre me parece tentar provar que o círculo é quadrado. Quer dizer, quando a gente usa a noção de futuro, eu acho que a gente já está falando de alguma coisa que não é real em nenhum sentido da palavra real. Eu acho muito estranha essa metafísica de um futuro real. Porque
ela me parece ser assim, uma metafísica realista sobre eventos muito forte, que acho que ninguém estaria tão assim disposto a sustentar. Bom, aparentemente esses autores aí estão dispostos, mas me parece assim muito estranho. Bom, a outra coisa que eu queria dizer é que talvez esteja faltando nessa discussão toda, quando se fala sobretudo em livre-arbítrio, a noção de fatalismo. Muitos autores, isso já desde lá das discussões científicas, já em meados do século XIX, quando as disciplinas científicas assim mais, vamos dizer, bem-sucedidas da época, justamente a mecânica newtoniana, depois apareceu a teoria da evolução do Darwin, uma outra que a gente deve citar, porque é de outra parte da biologia, que é muito importante, é a teoria do meio interno, do Claude Bernard. Claude Bernard é o descobridor da função glicogênica do fígado, né? E anos atrás eu trabalhei muito o pensamento do Claude Bernard. E eu me lembro que ele fazia, assim, de maneira muito clara, insistia muito nessa distinção entre determinismo e fatalismo. Determinismo ou determinação não significa que as coisas vão se dar de uma maneira fatal, que não vai haver alternativa. Ele sugeria, inclusive, que para a própria liberdade há uma determinação, que é uma ideia à primeira vista difícil de entender, mas se a gente refletir um pouco, a gente vai ver que não é tão difícil assim. Por quê? Vamos pressupor que há o livre-arbítrio. Aí o indivíduo quer fazer determinada coisa. Para que ele faça determinada coisa, ele tem que controlar certas variáveis do ambiente e, às vezes, dele mesmo, suas variáveis, sei lá, suas, né? Mentais, cerebrais, na medida do possível, né? Para controlar essas variáveis, é preciso que haja determinação. Quer dizer, é preciso que haja relações, vamos dizer, causais. Eu acho que relações causais não são o único tipo de relação que há entre as coisas. Mas, para resumir, vamos dizer relações causais, né, que é mais fácil para todo mundo entender. Então, se não houver determinação, também não há liberdade, porque o indivíduo não consegue fazer o que ele quer fazer, não é? Então, a gente não pode confundir determinação, que é aquilo que as ciências em geral estudam, que significa você identificar certas variáveis e, quando você as identifica, se você as manipula, você consegue reproduzir certos fenômenos ou eventos, com fatalismo. Quer dizer, fatalismo ou fatalidade significa que você não tem nenhum poder sobre quaisquer variáveis que sejam. Quer dizer, você é apenas um joguete, né, nas mãos das forças naturais, né? Outros acrescentariam das forças sociais também, né? Se a gente for para o lado aí das ciências humanas. Mas é isso, são os dois comentários que eu queria fazer. A ideia do fatalismo, de fato, é meio estranha, porque parece assim uma coisa quase milagrosa. Não importa o que eu faça, que o que vai ser, e aí é como se eu fosse um títere, assim, uma marionete. Aí você elimina completamente, eu acho que o que você fala no sentido de determinação é no sentido de causação, de processos, explicações, teorias de explicação. Uma explicação causal, ou explicação por agência, o que quer que seja. E parece que o fatalismo é algo que não tem uma história, né, de por que ele chegou até ali, né? Então, é aquela ideia. Se eu tiver que morrer no dia tal dessa doença, eu tomando o remédio, tem até um exemplo na literatura, eu tomando o remédio ou não tomando o remédio, o efeito vai ser o mesmo. Então, eu não vou tomar o remédio, porque ele me dá efeitos colaterais, porque eu vou morrer amanhã dessa doença. E aí você, eu concordo, você elimina a história causal, a história explicativa do mundo, por que as coisas são. Parece que tudo são milagres, coisas que
aparecem espontaneamente. Parece que a história da humanidade é um grande fato bruto, né? Por que as coisas existem, vão ser como tiverem que ser, mas quem determinou, né? É quase como um decreto divino que diz que vai ser assim. E eu concordo, é quase uma redução absurda dessa ideia você tentar opor ao acaso e indeterminismo o fatalismo, aí são dois extremos, e aí a discussão não tem sentido, né? Eu não estava falando de fatalismo nesse sentido, não. O que tiver que ser. Eu estava falando, assim, pensando naquilo justamente que o Claude Bernard chamava de fatalismo, que seria o seguinte, que todas as variáveis, né, estão determinadas. Não é? Você não tem controle sobre quaisquer variáveis. Então, isso não significa, não é, que os fatos futuros, os eventos futuros, não é, vão se dar de determinada maneira. Significa que você não tem controle de quaisquer variáveis. Enquanto que determinação para ele, ou determinismo para ele, significava que você pode identificar variáveis, você pode controlar essas variáveis em certa medida. E que as ciências fazem isso, né, para conhecer as coisas. Porque o fatalismo, nesse sentido que você comentou, significaria, ele iria ao encontro dessa ideia de que o futuro está determinado. E não é isso, quer dizer, não é isso no que eu estava pensando, pelo menos. Sim. Porque tinha até uns slides sobre fatalismo que eu acabei não colocando, que era de uma outra apresentação sobre livre-arbítrio, que sempre está dentro dessa discussão, tem a ideia do fatalismo, a própria ideia dos futuros contingentes, que é a ideia o que tiver que ser, será, mas isso num sentido bem não estrito, né? Mas no seu caso você está vendo uma determinação. Agora, assim, depende da sua teoria e do contexto específico, você dizer que variáveis são relevantes para o resultado, né? Isso é alguma coisa que a gente estava até conversando, que não se tem como determinar a totalidade das variáveis envolvidas em cada situação dada para você saber qual vai ser o resultado, né? Tem variáveis que dependem de você, tem outras que não dependem, e como conjugar. Tem a própria ideia, por exemplo, que eu acho interessante do acaso, que era um sentido um pouco de aristotélico, mas foi retomado por aquele matemático Antoine Cournot, que o acaso é o encontro de séries causais independentes. Então, na verdade, o que você chama de acaso ou indeterminismo teria uma determinação, só que o encontro fortuito daquelas diferentes séries causais produziria o resultado inesperado. Então, você tem, no fundo, uma explicação, mas não uma explicação total, porque você não tem controle sobre por que aquele encontro... Por exemplo, uma pessoa está passando na rua, aí cai uma pedra, exatamente que cai de uma obra na cabeça dela, ela morre. Por que ela tem uma série causal, ela caminhando na rua naquela velocidade, naquele exato momento, naquele exato ponto da rua, a pedra se desprendeu do edifício naquele exato momento e caiu com uma velocidade tal, e outras, por que a obra estava mal feita, por que você estava atrasado para o trabalho e saiu mais tarde, e aí passou naquele exato instante. Você tem aí uma série de séries causais totalmente independentes, a obra não tem nenhuma relação com a sua história de vida, mas naquele momento elas se encontram. Então, você tem um monte de variáveis que você tem um controle, mas a conjunção de todas elas, você não tem mais o controle. Aí eu seria um fenômeno de acaso puro. Não é epistêmico, é objetivo, né? E o próprio Aristóteles tinha levantado isso já naquela época. Mas é interessante. A própria ideia, toda essa discussão de eternalismo, foi o que eu falei, né? É muito confuso, às vezes, o que realmente é o caso, né? Porque
dentro dessa perspectiva interna, local, você não tem aquela ideia, o futuro existe. Essa é uma abstração de todos os quadros de referência. É como se todos estivessem lá ao mesmo tempo, mas do ponto de vista externo ao bloco, né? Porque dentro do bloco você está num ponto específico, naquele ponto específico você tem a sua linha temporal e você tem o seu passado, que não é simultâneo ao seu presente nem ao seu futuro. E nem ao de outros blocos, de outros quadros. E isso é uma visão interessante, porque a crítica que se faz muito ao eternalismo, às vezes é muito ingênua, porque não, o futuro já está dado, então o meu futuro já está lá definido, depende. Nesse capítulo, o que eu vou escolher livremente. Se para um outro observador, em relação a nossas velocidades e posições, já está fixo o que eu vou fazer amanhã, isso não me determina retroativamente. E essa ideia eu achei interessante, porque parece que o problema da liberdade e do eternalismo está mal colocado. Porque o eternalismo é mal colocado como uma ideia assim, ingênua de que tudo existe, está tudo já acontecendo. Não é exatamente assim. Se você olha mais de perto, só que tem muitos níveis de discussão teórico que ficam nessas confusões, ou naquela ideia que o futuro já existe, então o futuro é simultâneo, então o futuro já está acontecendo agora, é quase um mundo possível com uma contraparte minha. Eu, no ano 2030, já está lá e eu estou aqui. Isso não faz sentido nenhum. Você até lembra da discussão da certa termodinâmica, do tempo. Isso é uma simplificação, né, dos Isso conceitos. é ficção, né? Não é filosofia, é ficção. Sim. Então, não parece tão difícil você por essa linha do... Eu achei que a defesa do André Roselli, eu achei bem mais interessante do que essa do Ben Page. Mas tudo bem, algumas ideias são interessantes. E aí você vê que o próprio debate presentismo e eternalismo, às vezes parece um pouco mal situado. Isso eu falei da outra vez, eu não coloquei os slides aqui para não ficar muito longo. É um debate semântico. O que existirá, existirá. Ninguém te discorda disso, nem o presentista, nem o eternalista. Ele não está existindo agora. Depende da sua linha de mundo. Enfim, então eu acho que se perde muito tempo, às vezes, com um falso conflito, que é semântico, talvez, é teoria tensionada e não teoria não tensionada. Mas é isso. Não sei se teria mais alguma pergunta. O capítulo é pequeno, mas ele é bem, bem denso. Bom, se não tiver mais nenhuma questão, aí a gente encerraria e a gravação fica, né, para quem não pode assistir. E a ideia, então, a gente retomaria no dia 1º de outubro, e eu tinha combinado que o Denis apresentaria o capítulo 2, eu escolhi o capítulo 2, é um capítulo, não é como esse, não é curto, ele é um capítulo de mais de 20 páginas, e é mais denso ainda, porque ele tenta defender, criticar o fisicalismo monista e fazer uma análise com vários exemplos de teorias físicas, né? Aí, não sei se, Denis, você queria comentar alguma coisa sobre o que você vai apresentar. Bom, eu ainda estou pensando, porque tem vários assuntos ali, enfim, relacionados, e, enfim, algumas coisas que eu vou precisar realmente me aprofundar um pouco mais. Mas, enfim, ao longo da semana eu vou dizendo para você o que eu acharia mais interessante, porque de fato ele põe muitas equações lá, e eu acho que o objetivo não é falar da física propriamente, mas sim essa correlação com o tema central do livro, né? Então, talvez seria interessante falar algo anteriormente à própria discussão dos conceitos físicos ali envolvidos.
Sim. E a gente tem tempo, né, que seria só 1º de outubro, que eu estou de volta, e aí tem mais ou menos um mês, e aí as pessoas leriam o capítulo, e o mais importante seria, como você falou, a da discussão conceitual, né, as fórmulas você pode transformar em conceitos, né? Uhum, exato. E aí fica mais filosófico mesmo. Só uma perguntinha rápida. As outras reuniões estão no YouTube, é isso? Sim. Sim, então, no site do Nufic. Perfeito. Lá tem todas, eu acho que a gente já tem umas 5 ou 6. Eu vou postar o link aí. Porque muita gente, por causa do horário, né, que é no meio da tarde, as pessoas têm aula ou dão aula, aí as pessoas assistem depois, e tem até bastante visualização, às vezes mandam alguma pergunta. Boa tarde, hoje temos mais um encontro do nosso grupo. Exato, você achou, E lá também tem outras atividades do Nufic, fazendo a propaganda, né? Que tem várias palestras, minicursos. Eu dei um minicurso de Metafísica do Tempo ano passado, em novembro, em 3 módulos, e foi bem bacana. E se vocês quiserem também dar algum minicurso, apresentar alguma coisa, aí conversa com o Alessandro. Então, a ideia ficam gravadas, né? Então, o Denis, talvez você precise de 1 ou 2 sessões, né? Em outubro, né? E aí eu combinei o Luiz Henrique mais para o final de outubro, talvez dia 29, se a gente fizer a sessão dia 1º e dia 15 de outubro, aí o Luiz apresentaria Você quer falar, Luiz, rapidamente, do que você vai falar, da sua apresentação? Você tinha proposto que eu apresentasse um capítulo do livro A Perspectiva Temporal, né? Sim. Mas, então, eu achei melhor apresentar um capítulo, quer dizer, era um texto que eu já tinha escrito há algum tempinho aí, que, em parte, vamos dizer, uns 2/3 do texto, resume as principais ideias do livro, A Perspectiva Temporal. Mas tem outras coisas que são, não exatamente novas, mas, enfim, são discussões que não estão, pelo menos dessa maneira, como está exposto no texto, não estão lá no livro. Então, eu achei melhor optar por esse texto, que, inclusive, é mais curto do que os capítulos do livro, né? Foi o que eu mandei para você, que é a relação entre o tempo e a escala humana, né? Que é, na verdade, a ideia central do livro, né? Que o tempo é uma realidade emergente na escala humana. Então, aí o objetivo seria explicar o que é essa escala humana, né? Quais seriam aí mais ou menos os limites, mesmo que imprecisos, da escala humana, e por que o tempo é uma realidade que emerge na escala humana, né? Contando com condições aí de possibilidade que são, ao mesmo tempo, físicas e neurofisiológicas. Então, é isso, é o resumo do resumo, acabei de fazer. Eu li o livro Perspectiva Temporal, aí eu sugeri, porque eu acho que é bem interessante dar uma outra visão do tempo, diferente dessa que a gente está vendo aqui, mas relacionada também, né? Também da perspectiva da emergência e do perspectivismo, é bem interessante. É porque essa ideia do grupo é justamente falar de um pouco de cada coisa, tempo, causalidade, livre-arbítrio, e depois a gente vai entrar, talvez, um pouco na noção de fato bruto, começo do tempo e do universo, essas discussões que estão todas relacionadas, né? Primeira causa, etc. E é isso. Então, aí a gente pode se falando, né, por e-mail ou pelo grupo, e aí nos encontramos. Eu vou divulgar, então, depois mais perto, aí vai ser o capítulo 2, e aí qualquer outro texto eu divulgo, e a gente vai combinando, e até o dia 1º, então, a gente se reúne de novo. Obrigada aí.